Lixeiro passa toda segunda-feira, 5 horas da tarde. Foi, tudo foi. Mesmo quando é feriado. Fala galera, tá começando agora mais um Filósofos do Telhado e hoje estou com a minha amiga que o stand-up me deu, Marina Castilho. Tudo bem? Tranquilo. E aí, feliz de estar aqui no programa? Tô. Esse programa. Mas tem programa melhor do que assim, olha a vista. Vi que hoje ainda tá nublado, hein? Você não pegou o melhor dia, mas tá bonito ali a montanha. Hoje isso aqui. Então vamos começar, Marina. No gorro do Papai Noel, tira o assunto. Medo. Medo. Medo é muito amplo, né? É bem relativo, né? Medo. Tá, vou começar do básico pra gente ver pra onde a gente vai. Tá. Do que você sente medo hoje? Hoje, tipo, no geral, o que eu sinto mais medo é perder as pessoas que eu me importo, as pessoas que eu amo. Acho que quando as pessoas falam em medo, a primeira coisa que pensam, na verdade, acho que é fantasma, né? É medo de, tipo, tomar um susto, do celular quebrar hoje em dia. Não, hoje em dia acho que é muito pior que se aparecesse um fantasma, né? Ficar sem bateria. Nossa, sim. Mas tu acha que todo mundo fala um medo só pra parecer uma pessoa legal? Tipo assim, eu tenho medo de perder a minha família, só que na verdade um medo é outro medo, e você só disse isso pra parecer uma pessoa boa. Olha, eu acho que tem muita gente que realmente fala as coisas só por imagem, como meu pai fala de jogar pra plateia. Mas no meu caso, sempre quando falam de medo, a primeira coisa que me vem à cabeça Perder os seus pais, sim. Eu acho que eu teria isso como medo também, minha avó. Porque tem um momento na vida que a gente fala assim, pô, minha avó já tá idosa. E o ciclo da vida é que ela vai falecer em algum momento. Sim. E é chato às vezes você parar e pensar que isso vai acontecer e você não tem como impedir isso, sabe? Você falando de perder e me veio à mente, sei lá, acidentes. Que é o perder, assim, tipo assim, não é pela idade, porque pela idade você sabe que alguém tá prestes a partir. Sim, sim. Mas sem ser pela idade, você perder alguém com 17 anos, tipo, não é o normal da vida. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Sim. Medo de morrer. Tem? Você. Medo. Tenho, porque eu acho que ainda tem muita coisa pra fazer na vida. Vamos lá que você siga o ciclo da vida. Com 80, 90 anos. Uhum. Porque deve ser muito ruim pra pessoa, porque a gente não tem essa idade. Agora você imagina uma pessoa que tá envelhecendo, sabendo que tá chegando mais perto da morte. Será que isso daria medo a ela? Tipo assim, porque se ela tiver o medo, ela vai travar a vida, sabe? Uhum. Mas se ela não tiver medo, ela vai viver a vida. Tu acha que teria esse medo? Eu acho que sim, mas no momento me parece uma coisa tão distante que é como se eu não sentisse, mas provavelmente alguma hora a gente vai sentir isso. Tá, eu tive esse medo quando eu fiquei no hospital. Sim. Eu falei assim, caramba, será que eu vou morrer? É um medo muito estranho isso. É um medo do tipo, caramba, eu não quero ir agora, sabe? Talvez até um medo onde eu me preocupei com pessoas. Uhum. Tipo, caramba, eu não quero morrer agora e deixar minha avó, minha mãe. Sim. Não quero deixar de ajudar elas, sabe? Então, o meu medo, às vezes, talvez não seria nem da morte em si, sabe? Acho que o meu medo era a preocupação que eu ia deixar algumas pessoas, mas não o medo de morrer. Isso... Entende o que eu tô falando? Entendo. Isso me lembrou de uma vez que eu viajei com os meus pais, a gente foi pra uma pousada, acho que em Minas, e eu tava numa areazinha que tinha uma banheira daquelas, sei lá, maiores, que você tem um espaço menor no meio pra botar as pernas. E eu tinha uns 12 anos, eu inventei de nadar ali no meio. E o ralo, né, da hidromassagem puxou meu cabelo e eu fiquei presa debaixo da água. E eu achei que eu ia morrer ali. O que eu tava pensando é exatamente o que você falou. Caralho, como é que meus pais vão me encontrar aqui? Eles vão chegar aqui, vão avisar que tem uma criança boiando. Em algum momento você não tava com medo de morrer, mas sim como ia repercutir a sua morte, olha isso. Não, eu tava preocupada com como é que meus pais iam ficar, né? E aí eu falei, não, eu não vou morrer aqui. Eu puxei e trouxe o ralo tudo junto. Esse é um tipo de medo, né, que a gente bateu. Mas tem outro medo aqui que eu tava pensando. O medo que nos trava, sabe? Sim. O medo que trava, o medo de tipo, você tá num lugar e você se acomodou com aquele lugar. Sim. E aí você tem um medo, que na verdade
é um medo que talvez faça sentido ter esse medo. Acho que Sim. todo ser humano tem medo. Sim. E esse medo te travar para chegar a algum lugar melhor ainda. Sim, isso é uma autossabotagem. Eu mesma passo muito por isso, principalmente no âmbito profissional. E eu vejo meus amigos passando também pela mesma coisa e até em lances afetivos. Não só em relação a casais, mas amizades, porque as pessoas já entram numa relação com a pessoa com uma barreira para que a pessoa não se machuque. Não vai se decepcionar com uma amizade, então eu já não vou me apegar a essa pessoa Porque e tem eu medo. vou ficando sozinho. E em relação a profissional, é aquele tipo de coisa. Eu preciso fazer tal coisa para poder crescer, para poder melhorar no que eu tô fazendo e tal. Mas o medo de falhar é tão grande que você fica empurrando com a barriga e postergando o que você precisa fazer. Entendi. Além de gente que tem medo de dar certo também. Tem gente que tem medo de dar certo. Sim. Do tipo, dei certo, e agora? O que eu vou fazer? Não está preparado para dar certo, né? Algumas pessoas não estão preparadas para dar certo. E esse medo, eu acho que até você mesmo. Você saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. É um risco, né? E o medo vem do risco. E você foi, você não teve medo, você simplesmente foi. Então você já passou uma barreira aí, de que muita gente não faz por causa do medo. E tipo assim, eu entendo que às vezes o medo também é área segura. Eu acho que muita gente não quer, ela quer se manter na área segura, na área de conforto. Né? E às vezes a gente não pode também falar que elas estão erradas, sabe? Elas querem e estão se sentindo bem, então ok. Mas tem alguns que podem ir além, no decorrer falar, não dá. Não, É o medo de perder tudo. Eu acho que foi também o que o Daniel falou de a pessoa tá bem ali com o que tem, sabe? Não necessita de mais, não quer ter mais coisa. Mas tem o caso que a pessoa até tá bem, mas a pessoa quer mais coisa, mas tá com medo de fazer. Então, ó, quer ver? Eu acho que a gente pode definir isso com medo de ser feliz. Sim. Sabe? Sim. Porque se a pessoa tem aquilo e tá feliz, ok. Mas se a pessoa não tá feliz, tá infeliz, e o medo faz ela continuar infeliz. Por exemplo, o cara tá trabalhando num trabalho que ele não gosta, ele já não gosta daquele trabalho. E ele tem medo de sair dali e tentar um outro trabalho que deixe ele mais feliz. Esse medo pode ser um pouco prejudicial, né? Mas ao mesmo tempo ele pode estar naquele trabalho simplesmente para manter uma família, a gente não sabe, então é muito relevante, porque depende muito da situação que está acontecendo. Hoje algum medo te atrapalha, você acha? Você tem ainda algum medo? Um medo de fazer as coisas erradas, do tipo, vou tentar criar algum texto novo, criar alguma coisa nova e ficar ruim. Eu fico com tanto medo de começar e caralho, não vai sair nada. Mas tu sabe que só vai saber se tu fizer, né? Sim, mas aí eu fico inventando desculpa pra postergar. Então você tá se sabotando. Você se sabota com medo de dar certo. Talvez. Você acha que quando a pessoa tem mais condição, ela tem menos medo, talvez por ela se sentir mais segura por ter mais condição? Tem menos medo? Porque eu acho que quem tem, perde. E quem pode perder tem mais medo. Agora, quem às vezes não tem nada, é mais fácil não ter medo de conseguir, sabe? Porque já não tem mais nada a perder. É que vem a expressão, não tem mais nada a perder, vamos lá. Mas é que eu pensei, por exemplo, vai que tem um cara que tem muita grana e aí ele vai fazer uma besteira. Ele tá muito mais seguro do que quem não tem muita condição, porque ainda mais no Brasil... Mas besteira que tu diz o quê? Aí tu vai para outro tipo de pensamento, né? Porque Talvez. eu tava no pensamento de arriscar, de fazer o que gosta. Sim. Mas fazer o que gosta à medida do tipo trabalho, essas coisas todas, ou correr atrás, que é na verdade. Tu tá falando tipo assim, um cara que tem muito dinheiro, muito dinheiro não, que tem muito dinheiro não tem medo de correr pra caramba com carro, é isso, assim? Tipo... talvez isso também, mas N questões. Por exemplo, o cara que tem mais dinheiro sabe que se ele quebrar uma perna, ele não vai ter muita dificuldade pra então ele tem menos tratar depois. Ou vamos entrar nessa questão do... O cara faz uma besteira muito grande, do tipo que tem que lidar... Brasil. O cara tem dinheiro, ele pode muito bem pagar a liberdade dele. Vamos lá. Isso aí
Vamos comer um salgado, então, da Dona Marli, enquanto a gente pensa nesse aqui. Então, olha, coxinha com catupiry. Gosta de coxinha com catupiry? Gosto. Catupiry com coxinha? Às vezes é mais Obrigada. catupiry que coxinha. Assim que tá bom. Um brinde, um brinde! A coxinha também, que é grande pra caramba. É verdade, isso é um monstro. Eu acho que na verdade ninguém vai querer quebrar a perna, tá ligado? Não, é um exemplo. Não, mas tem a ver com medo sim. Pô, o cara... Pô, eu não ia sair dando cavalinho de pau, acelerando com medo de ter uma multa. E aí eu não tenho... Vou ter uma multa, vou ter que pagar. É um medo que eu tenho. Talvez um medo segure para que a sociedade conviva, né? Sim. Porque se ninguém tivesse medo de nada, parecia um caos isso aqui. Mas medo em cima de leis. Aí também tem um medo em cima das leis. Eu ia entrar no sentido de... O medo, ele... Onde começa o medo? Porque o medo é gerado geralmente por experiências, não é? Porque cada um tem um medo diferente, porque cada um experienciou alguma coisa diferente. Você estava falando de um tipo de medo. Sim, a gente tá... Eu vi tu se perdendo aqui no olhinho. O que eu tô falando agora? Que medo é esse que eu tô falando? Eu tenho uma linha de raciocínio, eu tô tentando botar pra fora. Porque, por exemplo, o que eu pensei, tem uma amiga que ela tava fazendo uma questão de regressão. E aí, pela regressão, você consegue entender onde começaram alguns medos seus e talvez trabalhar em cima para poder perder isso. E eu comecei a pensar, talvez, que como o medo é relativo, o medo é de acordo com as nossas vivências. Diz um medo muito grande seu. Eu tenho medo do fracasso, admito. O fracasso é algo que me dá medo. O que seria o fracasso pra você? Fracasso, porque o fracasso pode ser relevante, né? Pode ser o fracasso. Eu acho que o meu fracasso envolve várias coisas. Envolve o fato de eu mostrar pra minha mãe e pra minha avó que eu consegui viver de uma profissão totalmente que elas não entendiam o que era. Então eu tenho medo desse fracasso, de não conseguir mais viver. Daquilo que você sabe? gosta. Daquilo que eu gosto e tipo, decepcionar a minha avó e minha mãe. Eu sei que é um pensamento muito ruim de se ter, mas se é pra falar a verdade, estou falando a verdade, eu tenho esse medo, sabe? Eu tenho medo de em algum momento, tipo, caramba, e agora? Acabou tudo. O que eu vou fazer da vida? É onde a gente já falou com o Daniel, envolve o dinheiro também. Eu falo, caraca, eu tenho que ter esse dinheiro. Porque o dinheiro realmente, como o Daniel disse também, não é só pra mim, é pra cuidar da minha avó, pra dar uma vida boa pra minha avó, pra minha mãe e pras pessoas próximas de mim. Agora eu tenho medo, talvez, acho que o medo é o medo do fracasso. Não é questão E eu tenho que treinar minha mente o tempo todo. Porque muita gente, às vezes, chega no fracasso, é um momento muito ruim, que as pessoas entram em depressão, as pessoas não sabem o que vão fazer. Então, acho que eu tenho um medo enorme do fracasso, de não conseguir levar pra frente o que eu lutei pra conseguir. Você acha que a questão, por exemplo, do julgamento pela parte delas, seria uma coisa que você realmente teria que se preocupar? Questão de julgamento. Sim, eu sei que o certo não seria se preocupar. Mas eu tenho medo de falar assim, fracassei. E é um medo bobo, porque eu sei que minha avó e minha mãe não iam ligar se eu fracassasse ou não. Elas iam chegar e falar comigo. Tudo bem, vamos aqui, vamos começar de novo. É família, mas eu tenho esse medo. Um medo especial pra elas. E pessoas, e os fãs, as pessoas que acreditam. Eu falo, não posso decepcionar essa galera. As pessoas pensam que não, né? Mas quando tu vira uma pessoa pública ou artista, isso é um medo que segue muita gente, sabe? Decepcionar a galera que tá acreditando em tu. E você já passou por alguma coisa assim? Do fracasso? Ou por perder alguém? Perdi meu avô. Perdi meu avô. E como é que E foi? ali aquele medo, né? Primeiro você tem um medo de perder. E depois você tem um medo do tipo, caramba, e agora? Como é que vai ser a vida sem ele? Porque como toda família, cada um tem um papel na família. E quando você perde uma pessoa na família, você perde, tipo, vamos dizer, vamos lá, você perde um funcionário da empresa que fazia um setor que você não sabe fazer. E no momento que eu perdi meu avô, eu falei, caramba, meu avô que era o dono da casa, digo o dono da casa, que estava ali sustentando a casa. E meu avô morreu e eu falei, caramba, tem minha avó e minha mãe agora. E aquele medo do tipo, e eu acho que daí vem esse medo do fracasso.
sabe? Porque eu Você sempre sente- vi meu avô como o cara, Você sente a maioral. obrigação de cuidar da família agora. Isso. Eu me sinto como o cara que tem que cuidar da família. Uhum. E porque eu escolhi Sim. isso, eu escolhi a função do meu avô, Uhum. sabe? Então eu me sinto nessa obrigação, da onde me parte um medo. A gente tá fazendo quase uma sessão de terapia aqui, né? Você tá achando meus medos. Um medo que você daria, tipo, um medo mundial. Um medo mundial. Barata. Isso é muito bom. Medo ou nojo? Eu acho que no meu caso é nojo, mas pode ser um medo. Bem que o medo vem do nojo, né? justificado do nojo. É Faz verdade. sentido. O medo vem do nojo, não da barata. Então, É. na questão não é nem a barata, é o nojo. Que se um gato vivesse no bueiro, tem medo do gato. Entendeu? Se fosse um gato, fosse nojento, e morasse no bueiro e aparecesse do nada andando assim na tua casa. Ué, mas rato E também. se o gato fosse pequeno? É. Do tamanho de uma barata, mas é um gato. Não, eu ia falar. Mas um gato do ralo. É, tipo o rato, né? O rato também anda pelos esgotos, pra essas coisas, mas o rato não voa. Pra ir pra cima de Vou você. ser um morcego. Mas não é o rato que vive no esgoto. É. O morcego não vive no esgoto. Porque ele voa. Mas aí ele não é sujo que nem... É sujo sim o morcego. Não Tu já viu um morcego rato. tomando banho? O medo dá o nosso limite. Sim. Algumas pessoas ultrapassam esse limite, mas sempre vão ter um limite, porque sempre vai ter medo de alguma coisa. Mas provavelmente o medo é realmente o nosso sistema de defesa do cérebro pra gente não passar do limite. Chegamos ao término de mais um Filósofo do Telhado e, como de costume, puxar aqui uma página do Minutos de Sabedoria. Então, puxa aí, Marina. Vai lá, vamos ver se tem alguma coisa a ver. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então, Marina, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí redes sociais, algum lugar que a galera possa mais conhecer mais sobre você, na Por verdade. favor, meu Instagram é... Eu tenho que olhar para algum lugar? Pode olhar pra câmera. Sou eu. Meu Instagram é a Marina Castilho e meu Facebook é Marina Castilho. É diferentão. Isso aí. Tamo junto. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, galera. Não esquece o like, comenta aí no vídeo e deixa seu comentário debatendo se você mais pontos de vista aí que a gente não teve por causa do tempo. Então deixa aí que a gente vai tentar responder durante 2 meses. Tem o tempo agora de 2 meses. Senão a gente vai responder para sempre e não criar mais conteúdo. Valeu. Tamo junto. Deve estar cheio de farelo na boca. Ai, minha bunda tá muito dormente. Eu não tô sentindo a bunda, juro.